Vamos abrir as Bíblias em Jeremias 38. Essa semana eu me lembrei de um senhor já falecido que dizia umas frases curiosas de vez em quando. No dia da inauguração de uma nova igreja, um lugar distante daqui onde eu morei, os irmãos todos felizes, né? Porque muita gente atendeu ao convite, né? Uma inauguração é uma ótima data para convidar visitantes e ter um sermão que apresenta o Evangelho. Então foi tudo preparado, foi feito um bolinho, refrigerante no final, e veio realmente bastante gente. E alguém comentou com esse senhor todo feliz, né? Pelo modo como tudo que tinha sido planejado funcionou bem, e falou para ele: você viu quanta gente veio? E a observação dele foi a seguinte: é porque tinha bolo. Teve uma vez também que a avó da Carol, voltando aqui de São Paulo, achou um facão bonito, com cabo trabalhado, e achou que, como ele gostava, né, comprou e levou de presente para ele, e deu esse facão para ele, achando que ia ficar muito feliz, né? Ele olhou, né? E aí ele disse sua frase de efeito: dá o facão, não dá bainha. Com certeza, todos nós conhecemos pessoas que sempre têm um olhar positivo para as coisas, e outras que sempre têm um olhar negativo, sempre vê algum defeito. Com certeza nós conhecemos as duas, né? Pessoas que têm um sim estampado no rosto e pessoas que têm um não, nunca, jamais estampado no rosto também. A questão não é saber se a gente conhece ou não, a questão é qual desses nós somos, né? Se eu perguntar, você fala: não, eu sou do sim. Igual quando as irmãs chegam em Provérbios 31, elas leem mulher virtuosa, que já se vê no espelho lá, né? Aí começa a ler o capítulo e ver como que é a mulher virtuosa. Aí pode ficar um pouco mais complicado ou não. O fato é que algumas vezes a Bíblia nos coloca diante de alguns espelhos para que a gente enxergue bem, ou tente enxergar bem, quem nós somos. E nesse sentido, o capítulo 38 de Jeremias é bem interessante. Os versículos 1 a 13. Fazia tempo que eu queria pregar esse texto por causa de um personagem que eu acho bastante curioso, mas num texto que não promete muito. Sabe aqueles textos que não promete muito, mas depois vem e entrega tudo? Né? Parece ser esse o caso desse texto. Um texto histórico de algo que parece paralelo no meio de uma narrativa e no meio de teologia tão robusta que aparece no livro, mas que nos coloca diante de algumas disposições internas das pessoas, o que nos deve fazer refletir. Então nós vamos ver nesse texto disposições boas e más, e isso deve servir como um espelho para nós. Então vamos ler o texto, Jeremias 38, de 1 a 13, que diz assim: ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está em vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama.
Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: ó rei, Senhor meu, agiram mal esses homens e tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. E tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Então é só um episódio que acontece alguns dias antes da queda final de Jerusalém. Jerusalém já está sitiada por 2 anos pelo exército de Nabucodonosor, com exceção de um breve tempo que o Egito veio querer fazer gracinha, né? Falar: não, vamos salvar o nosso aliado. Salvar o nosso aliado, ou seja, vamos combater essa guerra no território deles, antes que a guerra chegue no nosso, né? Mas não adiantou nada. Os babilônicos levantaram por breve tempo acampamento desse cerco, combateram Faraó, que voltou para casa, e eles voltaram e cercaram a cidade novamente. Foi nessa época, nesse levante de cerco, que Jeremias tentou ir para Anatote para receber aquela porção de herança que ele tinha lá, conforme o dito do Senhor. E ao tentar sair da cidade, falaram para ele: você está indo fugir, você vai passar para o lado dos babilônicos. Ele disse: não, eu estou indo lá em Anatote, na minha cidade, eu estou com a herança aqui, eu vou lá. Não, você está tentando debandar. E prenderam ele como traidor, e ele está preso já aqui há um bom tempo. Já passou uns maus bocados, foi ameaçado de morte, o rei o poupou, e agora mais uma vez. Ele está preso, mas ele tem algum acesso ainda a gente que cuida dele, ou os próprios guardas, e ele continua com a sua mensagem: não importa o que os israelitas façam, Jerusalém vai cair porque o Senhor entregou nas mãos. Então, a minha mensagem para o bem de vocês é: rendam-se aos babilônicos. Não adianta lutar uma guerra que está perdida, porque Deus a fez assim. O Senhor agora vai entregar Jerusalém, ele disse, ele decretou isso, e nada vai impedir isso. Se vocês continuarem lutando, a única coisa que vai acontecer: vocês vão morrer na batalha, vão morrer de fome, vão morrer de pestes. Então, já que está decidido por Deus, se entreguem logo aos babilônicos e eles vão poupar vocês. Essa é a mensagem de Jeremias, preocupado com o povo. Muito bem. Ele está preso, mesmo assim continua pregando. Esse é o contexto mais ou menos geral dessa situação. Situação em que nós vamos ver pelo menos 3 disposições aqui de algumas pessoas. Podiam ser 4. Eu podia colocar a disposição vacilante do rei, mas esse rei vai ficar para um próximo sermão. As disposições que a gente vai ver nesse texto é a disposição fiel de Jeremias, que mesmo preso e ameaçado, continua pregando o que Deus mandou. Nós vamos ver a disposição orgulhosa, prepotente dos príncipes, essa disposição perversa que está disposta ao assassinato do profeta, para que ele não continue atrapalhando os planos deles, que nada de humildade ou de servidão ao Senhor tem, mas arrogância, exatamente pela qual o povo estava sendo disciplinado por Deus. E por fim, a disposição piedosa desse servo, um etíope,
Um etíope, nem judeu ele era, e ele surge nesse texto aqui como um protagonista, uma disposição piedosa, uma disposição bondosa desse Ebed-Meleque. Vamos olhar então rapidamente para Jeremias, nos versículos 2 e 3. O texto diz: assim diz o Senhor, o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e a peste. O que ele está dizendo? Ele está dizendo óbvio, eles já estavam cercados, o texto aqui já diz que eles já estão sob racionamento de alimentos. Por quê? Porque o Ebed-Meleque fala para o rei, já não tem pão na cidade. Bom, devia ter um restinho ainda, porque o pão da cidade acaba imediatamente antes, no capítulo seguinte a gente vê isso, acaba exatamente antes dos babilônicos romperem as defesas e invadirem as cidades. De qualquer modo, estavam em estado de racionamento. De algum modo, a água também não estava um mar de maravilhas lá, porque a gente vê Jeremias sendo colocado numa cisterna grande, um grande depósito de água que já está sem água. Já está sem água, as reservas já se foram, a ponto dele de só sobrar a lama do fundinho dessa cisterna. Uma cisterna tão grande que ele precisou ser baixado de corda. Então, se as cisternas grandes estavam assim, como é que estava a situação da água na cidade? É uma cidade sob cerco havia 2 anos. Então, não estava bom. Ele está dizendo, vocês vão morrer de fome. Com a fome, doenças vêm, vocês vão morrer de doenças, vocês vão morrer na batalha. Jeremias está preocupado com isso. Está com dó do povo. Ele sabe que não importa o que se faça, não importa quanto ele ore, Deus não vai conter, não vai retardar mais uma vez o juízo, a cidade vai cair. Mas tem aqui uma proposta dele. O que fica, aliás, ele diz, mas o que passar para os caldeus viverá, ou seja, se entregue. Se entregue, essa batalha está perdida. Se entreguem, eles vão poupar vocês. Ele está preocupado com a vida das pessoas. Óbvio que essa não foi uma mensagem bem recebida. Como é recebida uma mensagem em tempos de guerra de alguém falando se entreguem para o inimigo? Ainda assim, essa era a palavra do Senhor. Ele diz, assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia. Então ele continua a sua mensagem, mesmo preso. Então a primeira disposição, esse nem é o contraste que o texto faz. O texto traz um grande contraste entre a disposição dos príncipes e a de Ebed-Meleque. Mas não tem como deixar de ver Jeremias sendo fiel, mesmo preso, havia um bom tempo, sob ameaças, e ele continuando a pregar. Nos lembra aquele texto de Atos 20 e 24, quando Paulo está se despedindo dos pastores de Éfeso, na cidade de Mileto, e eles tentando dissuadi-lo. Não vai para Jerusalém, ele estava levando oferta para Jerusalém, né? Não vai para Jerusalém, sua cabeça está a prêmio, tem cartaz lá de procura-se vivo ou morto, seu lá com recompensa e tudo, não vá, você vai ser preso. E Paulo fala, vocês estão chorando aí, eu estou pronto até para ser morto, não só para ser preso. Paulo demonstra uma coragem, e ele diz o seguinte, de onde vinha essa coragem de insensatez? Não, versículo 24 de Atos 20 diz, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então aqui estava a fonte da coragem e da fidelidade de Paulo. Eu recebi uma missão do Senhor. E essa missão é anunciar a palavra dele e pregar o evangelho de Cristo. O resto não importa. O Senhor é soberano sobre tudo, Ele cuida dos acontecimentos, o que vai acontecer, não vai. Isso é do governo do Senhor.
no que cabe a mim, no que tange a minha responsabilidade é continuar pregando o Evangelho, é continuar anunciando a salvação em Jesus. E isso eu vou fazer. Sendo fácil, sendo difícil, eu estou preparado para o que for, porque eu recebi uma missão que é maior do que eu. Jeremias está, assim, encarnando o mesmo papel. Não importa o que aconteça, custe o que custar. Claro que Jeremias tinha uma notinha, um encorajamento a mais. No seu chamado, o pastor Marcos até falou esses dias sobre isso aqui, no seu chamado, foi dito a Jeremias, eu vou transformar você num fogo, você vai falar, você vai quebrar tudo com suas profecias. E vão lutar contra você, mas não vão prevalecer, porque eu estou com você. Então ele sabia que o Senhor estava com ele. Mas qual de nós não sabe? Ora, nem todo mundo tem uma promessa dizendo ninguém vai conseguir te fazer mal. Igual foi dito para Paulo na cidade de Corinto. Foi aí que o pastor Marcos citou esse exemplo, falando de Paulo, quando ele teve uma visão dizendo: Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho povo nessa cidade. E não temas, porque eu estou contigo e ninguém vai te fazer mal. Pronto. Encorajamento. Se ele já estava pensando em juntar a sua malinha para ir para outra cidade, acabou a agência de turismo, ficou sem o cliente. Porque Paulo ficou mais 1 ano e meio pregando em Corinto, e Jesus falou: eu tenho povo nessa cidade, você pode pregar sossegado, porque ninguém vai te fazer mal. Jeremias também tinha algo assim. Em outras ocasiões, Paulo não teve, tanto que o fim de Paulo foi a morte. Dizem que o de Jeremias também foi, de tanto reclamar no Egito, que o povo voltou para o Egito e levou ele junto. Diz a tradição que de tanto reclamar lá, dizendo: a gente não devia ter voltado, Deus falou para nunca mais voltar aqui para o Egito, a gente tem que voltar para a terra. De tanto perturbar, diz que mataram ele por causa disso lá no Egito. Nessa ocasião, essa promessa já não tinha mais seu propósito. Mas independente disso, o que nós vemos nesses homens é que eles consideram a sua missão, a sua tarefa de pregar a palavra de Deus, apresentar o Evangelho, como superior às suas próprias vidas. De modo que uma primeira disposição encorajadora, e que deve servir como um espelho, para saber como é que eu sou. Eu sou fiel também? Jeremias tinha uma disposição fiel. A minha está fiel também? Ou se alguém fizer cara feia para mim, eu já não prego? Eu vou anunciar o Evangelho, a pessoa fala: vocês são os fundamentalistas. Aí eu já fico com medo, fico com vergonha, não quero passar esse dissabor, as pessoas vão me desprezar, então eu vou ficar calado, porque eu não quero arrumar confusão. Aí desculpa não falta, você arruma uma desculpa santa. Mas essa disposição real de considerar a missão do anúncio da palavra de Deus como sendo algo maior do que você mesmo, não é algo que está presente. O espelho mostra esse lado meio feio, né? Que precisa de um pentezinho, precisa aí de um barbeiro, precisa de uma maquiagem, porque do jeito que está, o reflexo não me agradou muito. Então essa é a primeira disposição, a disposição fiel de Jeremias, que deve estar em nós também. Em mim não está, então passe a estar novamente. Olhe para isso, porque a ordem de Jeremias é a mesma que nós recebemos, ainda que com delimitações diferentes, mas todos nós fomos chamados a anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, não estou fazendo isso. Passe a fazer. Tem que ser marca do crente, do salvo por Jesus, a disposição fiel de anunciar a palavra do Senhor. Em segundo lugar, a disposição orgulhosa dos príncipes. Os príncipes são citados aqui no versículo 1. São os Cefatias, o Gedalias, o Jucal e o Passur. Eles ouviram essa mensagem. Eles estão ali trabalhando. Príncipe nem sempre é o filho do rei. Para a gente, o
um rei que a gente conhece é o rei da Inglaterra, o rei Charles, né? E o filho dele, o William, né? É o príncipe William. Até pouco tempo atrás, o Charles era o príncipe Charles, porque era filho da monarca. Príncipe ou principal, né, essa palavra utilizada aqui, ela é usada para falar sobre os principais do povo, sobre autoridades. Sobre autoridades. Então, esses homens são como que ministros, autoridades, chefes de departamentos muito importantes em Israel. E diante, no tempo de um rei enfraquecido. Eu já contei uma vez que o rei que o povo achava que tinha direito ao trono tinha sido levado para a Babilônia, 11 anos antes aqui. Era o filho do antigo rei, irmão desse atual, que quando morreu, o filho dele ficou no trono por 3 meses, Nabucodonosor levou ele embora para a Babilônia e lá ele está. E ele parece, na cabeça do povo, ser o rei de direito. Mas tem um rei de fato, que foi colocado pelo próprio Nabucodonosor, que é o tio daquele rei que estava na Babilônia. Então esse cara já não tem assim o apreço do povo, né? Vida longa ao rei, mas o rei está lá longe, esse aqui é o quebra-galho, é o estepe. E parece que suas próprias características pessoais, diferente do seu irmão, aquele que ficou rasgando, cortando o pergaminho e jogou no fogo a palavra que Jeremias mandou lá para ele, esse aqui é um cara mais quietão, mais medroso, chama Jeremias e pergunta qual a palavra de Deus. Jeremias fala, você vai morrer, Jerusalém vai cair. Aí ele fala assim, não, beleza, profeta, joia, só não fala para ninguém. Se perguntaram o que a gente falou, você conta, fala que é outra coisa. Fala que eu perguntei porque eu falei da vida, falei que eu estou com dor nas costas, você me passou lá um remedinho lá que você toma. Não fala isso para as pessoas, senão minha situação vai piorar. É um rei medroso. E a gente percebe esse medo aqui. Esses príncipes chegam diante dele e falam, morra Jeremias. Aí ele responde, o homem está nas suas mãos, pois nada posso contra vocês. Falando, vocês têm mais poder que eu. Não adianta eu bater o pé contra vocês. Quem manda aqui agora são vocês, eu não posso fazer nada. Então, esse cara é meio fracão. Então, esses príncipes, cheios de uma disposição já arrogante pela sua posição recém-adquirida de ter mais poder que o rei, né? Usando da batalha para isso. Afinal, sou eu que estou lá na muralha comandando meus homens, são meus homens que estão lá, eu que passo ordem. O rei só está aí em berço esplêndido, né? Guardado pelos meus soldados sobre o muro. E parece que o rei está sentindo essa pressão. Esses homens chegam para ele e dizem, esse Jeremias tem que morrer, porque o que ele está falando está enfraquecendo os soldados, está pondo medo nos soldados, está tirando a coragem do povo. Agora, sabe o que é interessante? Eles falaram a verdade. Estava mesmo. E a gente percebe pelo versículo 4 aqui, pelo versículo 19, que já estava tendo uma debandada. No versículo 19, o rei pergunta para Jeremias, né, o que vai acontecer? Jeremias fala, você vai ser entregue aí, não tem jeito, Jerusalém infalivelmente vai cair. Aí ele fala, você não fala isso para ninguém, até porque eu tenho medo de ser entregue nas mãos dos babilônicos e eles me entregarem nas mãos dos judeus que já tinham passado para eles. Então já tinha gente debandando. Então a gente consegue entender o impulso desses príncipes. É um cara, enquanto todo mundo tem que ficar firme lá com a lança na mão, com a espada em punho, o cara falando, a batalha está perdida, largue essas armas, se entreguem. Mas qual o problema deles então? Dá para entender isso. O que não dá para entender é a arrogância deles de rejeitar sempre a palavra do profeta de Deus sem nem considerar. Será que ele tem razão? Será que essa palavra tem algum peso
deixa eu pensar bem, peraí, esse é um profeta de Deus, e ele disse, assim diz o Senhor, peraí, qual é a fonte do que ele está dizendo? No fim, eles estavam rejeitando umas palavras sábias realmente, porque eles iam perder a batalha e perderam, e gente morreu à toa, e eles estavam tentando contrariar a palavra do Senhor. Jeremias falou, não importa o que se faça, inevitavelmente Jerusalém vai cair. Eles estavam rejeitando a palavra de Deus. Eles podiam ter parado um pouquinho, né? Falar, será que esse homem tem razão? Deixa eu pensar um pouco. Antes de eu já botar um não na cara, né? Vamos falar, tem um facão, não tem a bainha. Não, deixa eu olhar, deixa eu pensar na situação. E se esse homem tiver razão? E se é Deus falando? Deixa eu analisar a pregação dele, para eu saber se é Deus que está falando ou não. Deixa eu ver tudo mais que ele pregou, coisas que ele disse que iam acontecer e aconteceram. O embasamento nas escrituras que a gente conhece das coisas que ele tem falado. Eles ignoraram tudo isso e eles tinham uma desculpa perfeita para fazer isso. Nós estamos em guerra, esse cara é um traidor, está fazendo isso pelo mal do povo. Pronto. O que nos ensina que quando se tem uma disposição ruim, você sempre vai encontrar uma desculpa plausível para isso. Você sempre vai conseguir santificar de algum modo sua disposição ruim, que não é só uma disposição ruim, que leva a atitudes ruins. O que eles falaram? Morra este homem. Beleza, e o rei atendeu. E o que eles fizeram? Colocaram ele dentro de um poço. Eles podiam ter matado logo ele de uma vez, né? Mas parece que eles não queriam abusar da sorte, né? Eu vou lá e mato o profeta e surge outro profeta dizendo, vocês derramaram sangue inocente, né? E piorar a situação com Deus. Então, não, deixa eu colocar ele no fundo dessa cisterna, onde a gente não vai dar comida nenhuma para ele. Ele morreu porque ele quis. A gente não matou, ele morreu lá, ele não comeu. Você não, problema dele. Cada um cuide de si, nós estamos numa guerra. Não importa. Você sempre vai encontrar uma desculpa aparentemente santa se você quiser manter uma disposição ruim. Mas no final a disposição continua sendo ruim. É você ouvir algo e você já ter um não para aquilo de cara. Aquilo está errado. Aquilo é ruim, aquilo não presta, aquilo eu tenho que combater, aquilo é rejeitável, sem nem sequer se preocupar em avaliar. Uma das coisas que ajuda, que favorece esse tipo de disposição é o orgulho, é a arrogância, é achar que ninguém tem nada para te dizer que você não sabe. Ninguém tem nada para corrigir em você porque você não erra. Como assim vai me corrigir? Não, eu aceito correção. Só não tenho que corrigir. Igual uma vez eu lembrei de um debate teológico que eu tive com um rapaz. Eu disse, você considera essa confissão histórica inerrante. Inerrante, que nem a Bíblia. Ele falou, não considero inerrante. Ela só não tem erro. Eu falei, agora que eu entendi, como que eu não pensei nisso antes. Ela não é inerrante, ela só não tem erro. Da mesma forma, a gente se vê, a gente olha no espelho, né? Aquele espelhinho embaçado, e a gente quer ver isso. Eu não sou inerrante, só não tenho erro. Né? Como que alguém vai vir me corrigir? Então esse tipo de arrogância, de orgulho, cria uma disposição de rejeitar automaticamente qualquer coisa que a gente não goste, qualquer coisa que a gente considere diferente do nosso jeito, qualquer coisa que não veio de você, né? Esses dias eu vi um vídeo bem ilustrativo, né? Mostrando que a mulher pegava uma fruta, né? E olhava, punha boa, estava no saco, o marido pegava, ela olhava, essa está ruim. Aí o marido começou a pegar a de dentro do saco, que a mulher já tinha aprovado, e dava para ela, olhava, largava. Foi você que me escolheu, mas não interessa, mas veio dele. Veio dele, então... Não...
é a disposição de rejeitar o que vem do outro. Essa disposição se associou a disposições mais perversas que envolveram desejo de assassinato, inclusive. Mas nem sempre a disposição ruim de rejeitar o que vem dos outros vem com esse ímpeto assassino. E aí que é o nosso problema. Porque nós não somos assassinos, mas certamente temos um orgulhozinho lá que nos incentiva a rejeitar o que é diferente do que a gente gosta, do que vem de outras fontes, o que nos corrige, e aí as desculpas não faltam para a gente rejeitar o que nos foi oferecido como um bom conselho, como uma boa ação, como uma correção visando o nosso bem. Mas a nossa conclusão é: esse homem faz isso pelo mal do povo. Uma disposição ruim que foi levada a níveis cruéis. Colocar um homem de uma certa idade, um homem já aprisionado há algum tempo, numa época de cerco, dentro de um poço com lama. Sabe como era uma cisterna? Cisterna ela era cavada mais ou menos que nem uma pera, né? Ela tinha uma boca pequena, né, que era para poder tampar e proteger o reservatório de água, não deixar animal cair, morrer lá dentro e contaminar a água toda. Então era facinho. E embaixo era bem aberto para caber bastante água. Então na época de chuva vinha, trazia água lá e, claro, vem a água com a terra que tem no chão. E a lama vai precipitando no fundo. Nessa época só sobrou a lama. Eles colocaram um homem descendo por uma corda numa lama dentro de um buracão com a boquinha aberta lá acima. Para quê? Para ele morrer lentamente de fome, de doença, coisa assim. Então está aqui a disposição orgulhosa e perversa dos príncipes de Judá. Mas aí surge um personagem, o Ebed-Melech, né? Eved-Melech significa servo do rei. Então dificilmente isso aqui era o nome dele, isso aqui era o cargo dele. Era um servo do rei, mas um secretário pessoal, né? É dito que ele era etíope. Etíope, na época, eram os cuxitas. É isso que ele é descrito no texto. Um cuxita. Cuxita era alguém nascido no reino de Cush, que ficava no Alto Nilo, no Alto Egito, que hoje é o sul do Egito e o Sudão. O pastor Marcos falou sobre isso quando ele falou sobre a conversão do etíope, né? do servo do tesoureiro de Candace, quando Filipe pregou para ele num caminho deserto. Esse aqui era igualzinho. Apesar de dizer que era eunuco, essa palavra podia significar alguém que teve, que foi emasculado, ou simplesmente um cargo. Acho que tinha tantos eunucos no passado em cargos de confiança, como cuidar de um harém, e já que é de confiança para cuidar do harém do rei, vai cuidar de mais coisa também, que o nome acabava sendo usado para pessoas que também não eram eunucos, mas eram oficiais. É a palavra descrita de Potifar. Potifar era um oficial, nas nossas Bíblias trazem lá, oficial do faraó, mas a palavra é a mesma de eunuco, só que ele tinha uma esposa. Então a gente não sabe qual a situação física desse homem. O fato é que ele era um servo do rei, alguém de extrema confiança que servia na casa do rei. Está aqui esse homem, um etíope, nem judeu ele não é. O que acontece? Ele estava na casa do rei quando ele ficou sabendo o que aconteceu com Jeremias. O rei não estava na casa, a casa ficava mais na parte sul da cidade. Ele estava na porta de Benjamim, que era na muralha mais norte. Por quê? Porque era a área da cidade em que a muralha ficava menos protegida pelo relevo externo. As muralhas do sul eram como que em cima de uma varanda, era em cima da laje. Então tinha a muralha e ainda tinha uma montanha, um monte
abaixo dela, né? O que tornava a muralha muito mais alta do que ela era. Mas no norte isso não acontecia. No ano 70, quando Tito invadiu Jerusalém, ele invadiu justamente por aquele lado. Era o lado que a muralha era mais acessível, é onde se concentravam as maiores defesas num caso de cerco. Então ele estava fora de casa. Esse eunuco se compadeceu tanto de Jeremias, ele sentiu a dor de Jeremias, se importou com Jeremias, mas sabe que Jeremias era parente dele? Não era parente dele porque ele nem judeu não era. Qual era a ligação desse etíope com Jeremias? Não tem uma linha que mostre uma ligação prévia entre eles. Não importa. Ele olha para a situação de Jeremias e ele diz: isso não está certo. Isso não pode ficar, eu tenho que falar com o rei. Mas foi o rei que entregou na mão. Ele sai lá do palácio e vai lá na porta de Benjamim. E lá ele encontra o rei e diz o seguinte, versículo 9: ó rei, meu senhor, agiram mal esses homens em tudo que fizeram a Jeremias. Interessante que aqui não tem um preâmbulo, né? Ó rei, ouvi dizer, não sei, veja bem. Ele não faz uma introdução, uma firula, ele vai diretamente ao ponto, sem cerimônia, e aponta um erro no qual o próprio rei foi conivente. Ele fala: esses homens não agiram bem, eles agiram mal, em tudo quanto eles fizeram com Jeremias, lançando ele na cisterna. Esse homem está colocando a vida dele em risco, não é? Ele também está numa época de guerra. Ele está falando que o prisioneiro de guerra, que foi acusado de enfraquecer o exército, de tirar a coragem do exército, de enfraquecer e fazer tremer o povo, ele está dizendo: esse homem não podia ser tratado assim de jeito nenhum. Ah, mas fui eu que dei autorização. Não podia ter acontecido. É isso que ele faz. Esse homem está em risco. E nem judeu ele não é. Se com um judeu profeta eles estão agindo dessa forma, e com o etíope, estrangeiro, um núbio, um cuxita, lá do sul do Egito, lá do Sudão, mesmo assim ele assume o risco de fazer o que é certo, porque ele de algum modo se doeu com a realidade de Jeremias. E talvez tenha se colocado no lugar dele. E piedosamente, bondosamente, agiu com risco próprio, buscando o bem de Jeremias. No final das contas, é o que próprio Jeremias estava fazendo. A disposição de Jeremias aqui é uma disposição fiel, mas também é uma disposição bondosa. Bondosa por quê? Porque ele está vendo o povo sofrer e sabe que está sofrendo à toa, porque não há esperança de defesa para essa cidade. Se tem alguma esperança, morramos tentando, né? Até o último tiro. Eu caio atirando, mas aqui não adianta atirar para lugar nenhum. O Senhor entregou. Então, Jeremias está doído pelo povo que está sofrendo, que está passando fome, que está morrendo de doença, que vai ser invadido diante de uma mortandade que era normal nas invasões das cidades, à toa. Então, com risco próprio, risco que se vê nesse texto, bem exemplificado, ele continua pregando. Esse Ebed-Meleque faz a mesma coisa, só que apontando focalmente para o próprio profeta Jeremias. Interessante que, do mesmo modo que o rei ouviu os príncipes na sua maldade, ele também ouve Ebed-Meleque. Talvez o rei pensasse assim: deixa eu ajudar a salvar então Jeremias, talvez Deus, né, fique com pena de mim. Não tinha o que fazer. E o texto não permite nenhuma conclusão sobre as razões pelo qual o rei mudou de ideia, a não ser que ele era um cara, talvez, né, instável. Né? Maria vai com as outras. Talvez, mas nem isso fica tão claro no texto. O fato é que ele diz: pegue 30 homens e vá com você. Por que 30 homens?
Alguns estudiosos falam, não, aqui a palavra foi copiada errada, o certo é 3 só. Por que ele ia levar 30? Mas é óbvio por que ele ia levar 30. Ele tinha não só que tirar Jeremias do poço, mas conter os 4 príncipes que colocaram ele lá, com seus homens. Então, ele não podia só falar, o rei mandou tirar. Esses homens aqui mandam no rei, eles não precisam ter muito problema em desobedecê-lo. O rei sabe disso e fala, vai lá, pega 30 homens e tirem Jeremias do poço para que não morra, da cisterna para que não morra. E aí a gente vê uma coisa mais interessante ainda em Ebed-Meleque, que revela a sua bondade e o fato dele realmente se importar humanamente com Jeremias. No meio do caminho, ele faz lá um caminho com esses homens e ele passa num lugar onde ele pode pegar roupas velhas e trapos, que ele ia usar para Jeremias colocar. Eles iam ter que subir ele para uma corda. Ele foi colocado com uma corda e ia ter que ser puxado com uma corda. Os caras que colocaram ele devem ter amarrado ele e só soltado ele lá. Para tirar, ele se preocupa não só com a vida de Jeremias, mas com o bem-estar físico de Jeremias. Ele pensa assim, eu vou colocar as cordas debaixo dos braços, das axilas dele, e ao puxar isso vai queimar ele, vai machucar ele. Eu vou pegar umas roupas velhas no meio do caminho. Até nisso esse homem pensou. Esse homem se colocou exatamente no lugar de Jeremias. Ele pensa, talvez ele pensasse, se eu estivesse lá, como eu me sentiria? O que estaria acontecendo comigo e como eu reagiria a isso? Ele está salvando a vida de Jeremias. Que importa a axila de Jeremias? Que importa a axila, o sovaco de Jeremias? Sendo que, ao invés de morto, ele estaria vivo, mas ele se preocupa até com esses pequenos detalhes. Ele não é um cara que faz por obrigações ou por nome, ele está preocupado, ele tem uma disposição interna realmente bondosa. Isso não dá para o cara fazer, não, vou pensar assim, porque aí meu nome... Ele se preocupou pessoalmente com Jeremias. Ele não queria ser só o salvador do profeta. Ele foi o cara que foi ajudar o profeta nas grandes coisas, nas grandes dores e nas pequenas dores. Ele se importou com todas elas. E aí o texto diz que puxaram então Jeremias com as cordas e tiraram ele da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda, voltou para o lugar onde ele estava, onde ele ia novamente ser cuidado, ia permanecer vivo e estaria protegido da morte. Agora, apesar dessas 3 disposições que eu falei, 2 aqui são contrapostas justamente de propósito. Elas estão num formato tão parecido que a gente percebe que a intenção é mostrar como agiram os príncipes com essa má disposição e como agiu Ebed-Meleque com uma disposição boa, fazendo eles agirem do modo oposto. Olha só, o versículo 1, repara só o esqueminha dessas 2 partes do texto. Versículo 1 começa com ouviu. Quem é esse ouviu? Os príncipes, né? Olha o versículo 7 que fala de Ebed-Meleque. Como é que começa? Ouviu. Então os príncipes ouviram, Ebed-Meleque ouviu. Tá bom. Aí, diante deles terem ouvido, o que ambos fazem? Ambos vão falar com o rei. Olha o versículo 4. Disseram os príncipes ao rei. Tá bom. Olha Ebed-Meleque. Olha o versículo 9, o finalzinho do 8 e o começo do 9. E lhe falou, ó rei, meu senhor. Ambos ouviram algo, ambos falaram com o rei. O que o primeiro grupo falou? Morra este homem. E o segundo? Salva este homem. Esses homens erraram e ele vai morrer. Salva este homem, rei. Joia. Interessante também que o rei atendeu os 2. O primeiro grupo parece que por fraqueza, está aí na mão de vocês, né? Porque eu nada posso contra vocês. Aqui parece que o rei se enche um pouco de força, pega esses 30 homens e agora você vai poder contra eles.
ou eu vou poder contra eles, né? E qual foi o resultado disso? Do primeiro grupo, com a disposição ruim, na metade aí do versículo 6, diz assim: desceram Jeremias com corda na cisterna onde não havia água, havia lama. E Ebed-Meleque, versículo 13, puxaram Jeremias com corda e o tiraram da cisterna. Uns colocam na cisterna, o outro tira. Os dois ouviram, os dois falaram com o rei, os dois foram para a cisterna, um colocou, o outro tirou. E Jeremias, no primeiro caso, finalzinho do versículo 6, e Jeremias se atolou na lama. Finalzinho do versículo 13, e Jeremias ficou no átrio da guarda. O esqueminha do texto é igualzinho. Sabe aquelas fichas com linhas, né? É a mesma para todo mundo. Aí você coloca o seu nome, a hora que você preenche é diferente, mas a fichinha é igual. Aqui tem duas fichinhas. O nome é diferente, a disposição é diferente, as atitudes são diferentes, o resultado final é diferente, mas o esqueminha é o mesmo, mostrando que esse texto quer que a gente compare esses dois grupos. É por isso que esse não é um texto qualquer. Tem uma intenção por trás dele, é só uma menção histórica, parece que boba, né? Jeremias está sendo perseguido, mas Deus está preservando. Mas o formato é muito igual, para isso passar batido diante de nós. O texto quer comparar, quer mostrar que todos eles moravam na mesma cidade, serviam o mesmo rei, ouviam as mesmas profecias, estavam no mesmo caos social, seriam alvos da mesma queda nacional, mas agiram diferente. E interessante que o rei ouviu ambos, o que mostra que disposições diferentes levam a resultados diferentes. A gente pode dizer assim: mas esse é meu jeitão, eu sou assim mesmo, eu sou mal-humorado mesmo. Eu vejo as coisas, eu não gosto mesmo, né? Meu jeitão. Mas não estou fazendo mal para ninguém. Provavelmente está. Porque com o seu jeitão, você vai falar de alguém, você vai fazer fofoca, você vai criar intriga, você vai causar problema. Não tem maldade que fique interna, como não tem bondade que fique interna também. A pessoa que tem uma boa disposição, ela tem uma boa palavra. Ao invés de causar problemas, ela corrige problemas. Ao invés de tecer sempre críticas, ele oferece soluções. Ao invés de desanimar as pessoas, ele encoraja. Então esse texto parece que está querendo, de algum modo, mostrar que a disposição interna das pessoas pode levar situações para resultados diametralmente opostos. E aí a gente lembra da gente, né? Aqui é uma situação de guerra, né? Específica, e esses príncipes se demonstram não só mal-humorados, né? Mas assassinos. Então não é o nosso caso, mas esse tipo de disposição boa vem de dentro. Ela vem de dentro e está em todo mundo. Olha só no caso daqueles príncipes. Olha o que Mateus 7, 21 a 23 tem a dizer. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios que eles tiveram lá. A prostituição, os furtos, os homicídios, eles iam matar um homem. Os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, né? A má intenção, a inveja. Aqui talvez tivesse inveja do profeta, a blasfêmia, a soberba que eles demonstraram, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso não é a descrição deles lá. Isso está no Novo Testamento, Jesus falando de uma realidade humana que pode nos pegar também. Quanto à boa intenção de Ebed-Meleque, a gente lembra de Provérbios 14, 21, que diz: o que despreza o seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Ele mostra, ele contrabalanceia aqui o desprezo e o compadecimento. Um despreza, o outro se compadece. Um é mau, o outro é feliz. Um peca, o outro é bem-aventurado.
Aí você tem que olhar para dentro de si e perguntar, quando eu olho para os meus irmãos, aí vira o espelhinho para você. Quando eu vejo meus irmãos, eu desprezo ou eu me compadeço? Alguém está passando um problema, é bem feito, aí tá vendo? Fica aí fazendo as coisas que eu falei para não fazer. Ou, meu Deus, esse irmão precisa de uma ajuda. Eu preciso ajudá-lo, eu preciso corrigi-lo, eu preciso apoiá-lo, eu preciso recuperá-lo. Qual dos dois é você? Então, nesse sentido, eu pensei aqui em cinco áreas onde isso se aplica para nós, se aplica dentro de uma igreja. Uma delas é a avaliação da ação dos outros. Alguém vem e faz alguma coisa, faz um trabalho. Um diz, ele foi melhor do que podia ser. Né? Ele podia acontecer de pior, mas ele foi melhor do que. Não, ele tirou 8 na prova, podia ter tirado 6. Que bom que tirou 8. O outro diz o quê? Ele foi pior do que deveria. Tinha que ter tirado 10. Tudo bem, não quer dizer que a gente não deve ter padrões elevados, né? Mas a gente está falando de uma disposição interna que é sempre assim. Não importa o que alguém faça, a primeira coisa que você olha é algum defeito. É algum defeito. Ou o outro olha algum ponto positivo, ele vê, é a primeira coisa que vem à mente. Vocês já viram aqueles testes visuais que aparecem na internet e falam que número você vê? Né? E dependendo, é um monte de bolinha, de repente você vê um número mais ou menos lá, aí fala, se você viu esse número, você tem astigmatismo. Se você viu tal número, você tem miopia. Se você não viu nenhum, você tem hipermetropia. Então aí tem que ficar afastando, não vê nada. É doença de velho. A disposição faz a gente enxergar alguma coisa primeiro. Se sempre que você olha alguém fazer alguma coisa, a primeira coisa que surge diante do seu olhar é algum defeito, isso pode estar revelando algum tipo de disposição. Talvez aquele tipo de disposição orgulhosa dos príncipes. Se não é príncipe como eu, é ruim. Mas e se ele tiver razão? E deixa eu pensar um pouco mais. Deixa eu analisar a situação. Deixa eu saber por que foi assim. Não. Se não sou eu, está errado. Não é bom o suficiente. Ou se você olha e sempre vê, claro, você também não pode fechar os olhos. A gente está falando de sabedoria e não de uma característica que não leva em conta todos os valores, né? Tem gente que também não vê problema nenhum nos outros, né? Tudo é bonito, tudo, mas é ladrão. Não, mas é tão bonitinho. Né? Não é isso que o texto está ensinando. O texto está mostrando uma disposição interna. Ou humilde, que considera bem os outros, e por causa disso vê coisas diferentes. Ou uma disposição orgulhosa, que vê defeito em tudo. É a pessoa que tem no rosto sim, e a pessoa que tem no rosto não. Consolo na dor. Um diz, ele está vivendo um momento dramático. O outro diz, ele é muito dramático. Né? Um se compadece e fala, ele está vivendo um momento dramático. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudá-lo, deixa-me consolá-lo. Ele está passando um momento difícil. O outro olha e fala, que frescura, tudo é drama. Né? Se você passar por isso, normalmente, quem faz isso, quando passa o mesmo problema, eu estou aqui, estou morrendo, ninguém liga para mim, ninguém entende a dor que eu estou sofrendo. Né? Mas quando é do outro, faz muito drama. Qual desses é você? O que se compadece, o da disposição bondosa, que sente a dor do outro, ou aquele que toda dor que não é a própria é frescura. Para isso, Romanos 12 diz o seguinte, os versículos 15 a 18. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ou seja, que o sentimento dos outros toque você. Se na alegria, se alegre também. Tem gente que não fica alegre um tiquinho assim quando você vai bem.
Você está bem? É problema seu. Não, você fica até desanimado, a alegria vai embora. E se está com dor, isso aí, é assim mesmo. Isso, eu tenho 10 vezes pior. Né? E não fico chorando. Né? Alegre-se com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos próprios olhos. Nossa, parece que esse texto tinha que ser lido para aqueles príncipes. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Notaram como é preciso para cumprir esse ensino ter uma disposição bondosa? Sem isso não tem como fazer. Não importa, você pode até fingir que você faz, ou fazer uma vez. Né? Fazer obrigado é melhor que não fazer. Muita coisa a gente tem que fazer obrigado porque Deus mandou mesmo, querendo ou não. Mas parece que o que Deus tem em mente é uma transformação. Nós fomos transformados e temos que todos os dias nos despir do velho homem, dos velhos valores, das velhas disposições e nos revestir de uma nova do homem transformado. No campo do encorajamento, um diz: parabéns pelo seu desempenho. Outro diz: até que enfim fez uma coisa que presta. Não tem como ficar feliz perto de uma pessoa dessa. Não tem como continuar encorajado. Alguém vê você fazer algo, deu certo, funcionou, ele encoraja você. Encoraja você, você quer encorajar os outros. Outro só tem... Se não teve defeito, porque se tiver defeito é a primeira coisa que ele vai ver. Mas se não teve, até que enfim acordou para cuspir, hein? Né? Isso não encoraja, isso desanima. Significa, hoje você acertou, no resto do tempo você é um inútil. Uma acusação, ao invés de ser um encorajamento. E na correção e recuperação de alguém? Um diz: ele caiu e preciso ajudá-lo. Outro diz: ele caiu, preciso cortá-lo. Há tempo em que alguém precisa fazer isso. Há pessoas que caem, em algum momento precisam ser cortadas, mas depois do quê? Depois de vai entre ti e ela pecou contra ti, vai, se ganhar esse teu irmão, né? Se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Se ele não se arrepender, leva mais 2 ou 3 pelo testemunho deles. Se não ouvir esses, leva-o à igreja. É um processo até que chega no final e ninguém mais tem dúvida de que a pessoa está endurecida no erro, está obstinada, e aí tem que ser cortada. Mas para fazer todo esse processo, é preciso ter uma disposição bondosa. A disposição ruim e perversa, ela pula todos esses passos e mata a pessoa tão logo mal ocorra. Qual sou eu? Qual é você? Olha no espelho. E finalmente, no campo das expectativas, né? O que a gente espera das pessoas? Como a gente valoriza as pessoas, né? O que a gente espera do relacionamento com as pessoas? Um diz: eu gosto dele por quem ele é. Eu gosto dele, gosto dessa pessoa. Outro diz: eu gosto dele por quanto ele é útil. Né? Ou seja, se está indo tudo bem no relacionamento comigo, está sendo vantajosa essa nossa parceria, esse nosso relacionamento, beleza, eu gosto de você. O dia que você não tiver mais nada para fazer por mim, aí eu já não gosto de você. Por quê? Porque eu não gosto de você por quem você é. Eu gosto de você por quem você faz, especialmente o que faz para mim. Isso é um tipo de disposição. É uma disposição de ver o valor das pessoas ou de ver o benefício que essas pessoas trazem a nós. É uma disposição ruim. Era a disposição desses príncipes, quando o que Jeremias trazia para eles não parecia ser vantajoso, corte. Quem é você? Nós vemos a disposição fiel de Jeremias. Você é uma pessoa fiel
acima das circunstâncias? Você é fiel quando está tudo bem e quando vai tudo mal? Você é fiel quando as pessoas querem ouvir a palavra de Deus e quando elas perseguem você porque prega ou vive a palavra de Deus? Quem é você? Olha no espelho. A disposição orgulhosa ou piedosa. Você é uma pessoa que tem olhos ruins ou olhos bons? Você é tão bom que ninguém está à sua altura ou você valoriza as pessoas por quem elas são? A dor delas não importa para você ou a dor delas toca você e leva você a algumas atitudes? Você se alegra realmente com seus irmãos? Especialmente quando eles obtêm coisas que você não obteve? Aí é posto à prova, né? Aí é a prova final. A pessoa alcançou algo, tem algo, conseguiu algo que você não conseguiu. Você queria, não tem. Você está feliz com ela ou você está triste por causa dela? A pessoa errou. Você mata ela ou você busca a correção? Correção que às vezes é um processo longo. E às vezes tem que chegar até naquela parte pior e mais chata de executar um corte. Mas não por orgulho e disposição ruim, mas por uma boa disposição de ser fiel ao Senhor e de que aquele processo redunde no arrependimento. Todo processo é bom. Mas você faz ele, você tem essa disposição. O que você espera das pessoas? Vamos orar. Senhor Deus, como o nosso coração destoa muitas vezes daquilo que é externado nas nossas falas. Nós às vezes somos uma pessoa dentro e outra pessoa fora. Nós não queremos ser assim, Senhor. Queremos ser a mesma pessoa, mas não ser uma pessoa ruim dentro e ruim fora. Ao contrário, nós queremos que nosso homem interior, o nosso coração, a nossa disposição seja transformada pela sua palavra, pelo seu exemplo, pelo seu ensino. Para que também o nosso exterior exale a bondade do nosso Senhor, os exemplos do nosso Senhor, os valores do nosso Senhor. Para que a luz do Senhor Jesus Cristo brilhe fora da igreja, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, onde formos, as pessoas notem a transformação promovida pelo Evangelho do Senhor Jesus que nos atingiu. E que por meio disso elas também possam ser atingidas pela sua graça. Nos ajuda, Senhor, transforma o nosso interior, o nosso coração, e a partir disso o nosso exterior, a nossa boca, a nossos olhos, a nossa mão, os nossos pés, tudo aquilo que façamos, que tudo isso glorifique o Senhor e anuncie a glória do nosso Senhor Jesus. Amém.